No vídeo de hoje você vai ser capaz de entender tudo sobre os fórceps. Gente, eu garanto pra vocês que se vocês ficarem nesse vídeo do início ao fim, vocês finalmente vão entender a relação entre a ponta desses instrumentais e a indicação de cada um deles. Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, o meu nome é Bruna Souza, eu sou estudante de odontologia e esse daqui é o canal Souza Bru, o canal que ajuda você a evoluir cada vez mais dentro da odonto. Já quero te falar também que eu fiz um material para essa aula, eu montei um PDF sobre esses fórceps, a numeração deles com as imagens e as indicações. E você pode ter acesso a mais esse material de suporte indo lá no meu canal do Telegram. O link do meu Telegram eu deixei aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar nesse link e você já pode ter acesso a mais esse material de suporte. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, é só você ir lá no @souzabru, assim você pode acompanhar um pouquinho mais do meu dia a dia por lá. Mas agora chega de enrolação e vamos para o nosso vídeo de hoje. Nesse vídeo você vai entender sobre os fórceps. De forma mais específica, você vai entender a função dos fórceps, também você vai entender os componentes dos fórceps e principalmente vocês vão entender quais são os fórceps indicados para maxila e quais são os fórceps indicados para mandíbula. O primeiro ponto que eu trouxe para vocês entenderem então é sobre a função dos fórceps. Quando a gente fala da função dos fórceps, a gente já pensa em extração do dente, né? Então, uma função mais básica que a gente lembra, assim, quando a gente está falando dos fórceps, é a função de remover, de fato, o dente de dentro do alvéolo, assim como está acontecendo aqui nessa imagem. Essa é a função mais básica que a gente lembra dos fórceps, promover o que nós chamamos de avulsão do dente. Mas, além disso, o fórceps possui também algumas outras funções, como, por exemplo, os fórceps ajudam na luxação do dente. Quando a gente fala da luxação, a gente está falando de alguns movimentos que são feitos com alguns instrumentais para promover o rompimento das fibras do ligamento periodontal. O primeiro instrumento que a gente costuma utilizar para fazer a luxação são as alavancas, assim como está mostrado aqui na imagem. Porém, para complementar a luxação feita pelas alavancas, a gente também pode utilizar os fórceps, principalmente fazendo movimentos no sentido vestíbulo lingual. Assim, a gente também consegue romper as fibras do ligamento periodontal e, consequentemente, aumentar a mobilidade desse dente dentro do alvéolo até promover a sua extração por completo. E, por fim, o fórceps tem uma outra função, que é a função de expandir o alvéolo ósseo. Quando a gente coloca um fórceps encaixado ali no dente para promover a extração desse dente, existem várias forças atuando aqui nesse conjunto fórceps-dente e osso alveolar. O fórceps ele tenta apertar o dente e ele faz força para baixo. Já o dente ele recebe forças no sentido de tirar ele de dentro do alvéolo. Como esse dente aqui do nosso desenho é um dente inferior, a seta está apontando para cima, no sentido de remover esse dente de dentro do alvéolo. E a ponta do fórceps na região do alvéolo ósseo acaba promovendo também uma força no sentido de expandir esse osso e de abrir esse osso. Por um lado, a expansão do alvéolo ósseo ela é considerada vantajosa porque acaba que cria mais espaço e a extração do dente ela é facilitada por essa expansão. Entretanto, em cirurgias mais delicadas, em cirurgias onde a gente quer preservar essa área de crista alveolar, os fórceps eles não são muito indicados, porque eles acabam destruindo a crista do alvéolo ósseo, quando na verdade a gente está querendo preservar essa crista. Então, geralmente em cirurgias mais delicadas, em cirurgias onde a gente quer preservar esse alvéolo ósseo, os fórceps eles não são indicados. Nesses casos, a gente faz uso de outros instrumentais, como por exemplo os periótomos, que são instrumentais mais delicados e que conseguem preservar o alvéolo ósseo. Um outro ponto que eu trouxe para vocês é sobre os componentes dos fórceps. O fórceps, ele possui basicamente três componentes: o cabo, a dobradiça e a ponta. O cabo do fórceps, ele funciona basicamente como uma alavanca. É onde o operador vai fazer a sua força e essa força que é feita aqui na região do cabo vai ser transferida lá para a ponta do fórceps, fazendo força sobre o dente. Uma outra curiosidade sobre o cabo é que a superfície dele é toda serrilhada. Nesse vídeo aí que vocês estão vendo, a gente consegue perceber essa região serrilhada do cabo. É justamente essa região serrilhada que oferece para o operador uma pega mais firme e uma segurança durante o procedimento, uma segurança de que esse instrumental não vai deslizar ali da mão desse operador. E, consequentemente, isso oferece mais segurança e mais precisão para o operador durante o manuseio desse instrumental. Um outro ponto sobre os cabos é que eles podem ser retos ou curvos.
Nesse vídeo, a gente consegue perceber os dois tipos básicos de fórceps, um com cabo reto, que é esse daí que a gente consegue perceber que ele toca completamente a superfície da mesa, e um outro cabo que se apresenta curvo. Observe que ele não toca completamente a superfície da mesa e que realmente ele forma uma curvatura. Se a gente virar esse fórceps, a gente ainda percebe essa curvatura na região do cabo. O fato do cabo ser reto ou curvo não tem muita influência sobre o desempenho desses instrumentais no processo de remoção e de extração do dente. Porém, de acordo com a preferência do operador, cabos retos ou curvos podem facilitar a pega desse operador durante o procedimento. Então, às vezes, é mais uma questão de preferência do profissional do que uma questão realmente que vai fazer uma grande diferença durante o processo de extração. E um outro ponto que vale ser comentado aqui dentro desse contexto dos cabos é que a empunhadura do cabo pode ser diferente dependendo se a gente está extraindo um dente na maxila ou na mandíbula. Se a gente observar esse fórceps aí do vídeo, que é o fórceps de número 150, ele é um fórceps indicado para a extração de dentes na maxila. Então a gente vai posicionar a empunhadura desse instrumental de maneira que a ponta dele fique voltada para cima. Observe também nesse caso aqui, onde a gente tem a empunhadura do fórceps 151. Nesse caso, o fórceps 151 é indicado para a extração de dentes na mandíbula. Então, obviamente que a empunhadura desse cabo vai ser de uma maneira que a ponta desse fórceps fique voltada para baixo no sentido de extrair dentes da mandíbula. Então, quando a gente pensa nesses fórceps, a gente tem que pensar também na empunhadura desse instrumental e sempre pensar em adequar essa empunhadura para o tipo de arco que a gente está trabalhando. Agora que a gente já entendeu sobre os cabos, um outro componente dos fórceps é a região da dobradiça. A região da dobradiça é uma região simples porque a função básica dela é de conectar o cabo à ponta do fórceps. E ela é responsável por transferir a força que foi feita aqui na região do cabo para a região da ponta. Uma outra curiosidade da dobradiça é que ela pode ser vertical ou horizontal. Nesse caso aqui, desse desenho que eu fiz para vocês, a gente tem uma dobradiça horizontal. Mas a gente também pode ter projetos de fórceps onde a dobradiça se apresenta na vertical, como acontece, por exemplo, aqui nesse caso. E por fim, a outra região do fórceps é a região da ponta. É a região que mais varia dentro da composição dos fórceps e é a região que se adequa à raiz do dente. Observe nessa imagem aqui que eu desenhei para vocês e observe que o fórceps ele está se adequando na região da raiz do dente. Quando você entende que a ponta ela está ali para se adaptar na raiz do dente, você consegue entender o porquê da variação das pontas dos fórceps. Você consegue entender quais são os tipos de pontas e para quais dentes essas pontas foram projetadas. Então, a variação das pontas que a gente encontra nos fórceps, elas existem para se adaptar aos variados tipos de raízes. E uma outra coisa muito importante também é que o fórceps ele deve se adaptar na raiz, porque se a gente segurar o dente pela coroa durante o processo de extração, o risco de fratura desse dente é muito maior. Uma outra curiosidade sobre as pontas é que elas variam de acordo com a sua largura e de acordo com a sua angulação. A angulação da ponta dos fórceps, ela existe para tentar manter a ponta o mais paralela possível ao longo eixo do dente. Nesse vídeo, esse primeiro fórceps, a gente consegue perceber que praticamente a ponta dele é reta em relação a toda a extensão do cabo. Então, provavelmente, esse fórceps ele vai ser indicado para dentes mais anteriores, onde a gente não precisa fazer uma angulação tão grande com o cabo, porque a gente tem um acesso melhor. Já esse outro fórceps, ele possui a ponta angulada em relação ao resto do cabo. Isso nos mostra que, provavelmente, esse fórceps é indicado para extrair dentes um pouco mais posteriores, porque a gente vai fazer uma inclinação com o cabo, mas essa inclinação do cabo ela é compensada pela angulação da ponta, com o objetivo de fazer com que essa ponta fique paralela ao longo eixo do dente. Agora, vamos finalmente começar a entender sobre os fórceps maxilares. Como eu disse para vocês, a principal região do fórceps que mais sofre variação são as pontas dos fórceps. E para isso, para entender quais são os tipos de ponta, a gente precisa entender quais são os tipos de raízes onde essas pontas vão se adaptar. E para isso, eu trouxe aqui para vocês os variados tipos de raízes que a gente consegue encontrar na maxila. Nós temos na maxila basicamente 3 grupos de raízes. Os grupos de dentes que possuem uma única raiz,
que são o incisivo central, incisivo lateral, canino, o primeiro e o segundo premolar. Aí você pode estar se perguntando, mas o primeiro premolar não possui duas raízes? Sim, porém a bifurcação dessas raízes acontece do terço médio para o sentido apical. E aqui na região mais cervical da raiz, é como se esse primeiro premolar ainda tivesse uma única raiz. Como é aqui nessa região que o fórceps vai se encaixar, o primeiro premolar é considerado um dente uniradicular. Nós temos também o grupo de dentes que possuem 3 raízes, como acontece com o primeiro e o segundo molar superior, e em alguns casos nós temos o terceiro molar que pode ser birradiculado. O que eu quero que vocês entendam é que para cada um desses grupos de dentes, nós vamos ter projetos de fórceps que se adequam perfeitamente a essas raízes. Então, a gente vai ter fórceps que se adequam a dentes unirradiculares, nós vamos ter projetos de fórceps que se adequam melhor a dentes com 3 raízes e projetos de fórceps que se adequam melhor a dentes birradiculares. Então, o que a gente mais precisa entender é o tipo de raiz daquele dente para a gente conseguir entender o tipo de fórceps. O primeiro fórceps que eu trouxe para vocês é o fórceps de número 150. Esse fórceps é considerado o fórceps universal da maxila, porque ele consegue se encaixar em grande parte dos dentes maxilares. O fórceps de número 150, ele foi projetado para se encaixar em dentes unirradiculares da maxila. Então ele consegue extrair os incisivos centrais, laterais, caninos e os premolares superiores. Observe que todos esses dentes são dentes unirradiculares, o que consequentemente nos mostra que o projeto desse fórceps, a ponta desse fórceps, vai ser adequada para se encaixar nesse tipo de raiz. Se a gente observar a ponta desse fórceps, a gente percebe que ela é arredondada dos dois lados, assim como a gente consegue perceber aqui nessa imagem. Essas duas pontas arredondadas é perfeita para se encaixar em dentes unirradiculares. Observe nesse vídeo como a ponta do fórceps é arredondada dos dois lados, e essa conformação da ponta do fórceps 150 vai fazer com que ele se encaixe perfeitamente e se adeque a dentes que possuem uma única raiz. Como o fórceps 150 tem um projeto de ponta que é considerado universal para a maxila, ele também tem uma versão para dentes descidos, é o fórceps 150S. Essa determinação S vem de small, pequeno em inglês, então o fórceps 150S é praticamente uma versão menor do fórceps 150, e ele também vai ser indicado para a extração de dentes unirradiculares lá na dentição decídua. O outro fórceps que eu trouxe para vocês é o fórceps número 1. Ele também é um fórceps usado para a extração de dentes na maxila, e ele tem também essa ponta arredondada muito parecida com o que acontecia lá no fórceps 150. Pela ponta, gente, a gente já consegue imaginar e ter uma ideia em quais tipos de raízes esse fórceps número 1 se encaixa. Observando aqui essa imagem, a gente percebe que a ponta do fórceps é arredondada dos dois lados, então provavelmente esse fórceps também vai se encaixar em dentes que são unirradiculares. Nesse caso, o fórceps número 1 é ainda mais específico, sendo indicado para a extração dos dentes incisivos centrais, incisivo lateral e caninos superiores. O outro fórceps maxilar que eu trouxe para vocês é o fórceps de número 101. Esse fórceps é considerado o fórceps universal para os premolares. Ele consegue extrair premolares tanto da maxila, como também premolares da mandíbula. Observando aqui nessa imagem a ponta do fórceps, a gente também consegue perceber que as duas extremidades é arredondada, assim como a gente consegue perceber aqui nesse desenho. Essa ponta arredondada significa que esse fórceps consegue se encaixar em dentes unirradiculares. No caso, o fórceps 101, ele é ainda mais específico para se encaixar nos premolares da maxila. Um outro fórceps que eu trouxe para vocês é o fórceps de número 65. Ele também é um fórceps indicado para extração na maxila. Olhando nesse desenho, a gente percebe que a ponta do fórceps é mais angulada e pontiaguda. O fórceps de número 65, ele é indicado para extração de dentes incisivos centrais e laterais e principalmente para extrair raízes residuais e remanescentes da maxila. Por isso, nesse desenho aqui, eu pintei a região das raízes. Nesse vídeo, a gente consegue perceber o projeto da ponta do fórceps de número 65. É uma ponta mais angulada e fina, o que faz com que esse fórceps seja perfeito para se encaixar lá dentro do alvéolo e conseguir extrair raízes remanescentes e raízes residuais. Outros fórceps maxilares são os fórceps 18L e 18R.
Esses fórceps, eles sempre são vendidos aos pares, porque um é indicado para o lado esquerdo, por isso 18L de left, e o outro é indicado para o lado direito, por isso 18R de right. Os fórceps 18, eles são indicados para a extração dos molares superiores. Os molares possuem 3 raízes, então é óbvio que a ponta desses fórceps vai ser bem diferente do que a gente estava vendo para os dentes que são unirradiculares. Isso porque essa ponta vai precisar se encaixar perfeitamente nessas 3 raízes. A ponta do fórceps 18 possui um dos lados arredondado e o outro lado pontiagudo, assim como a gente consegue perceber aqui nessa imagem, onde a gente tem um lado arredondado e um lado pontiagudo. Esse lado pontiagudo, ele é perfeito para se encaixar aqui, ó, entre essas duas raízes vestibulares, entre a raiz mesovestibular e a raiz distovestibular, enquanto que essa região mais arredondada é projetada para se encaixar na raiz palatina desses dentes. Por isso que quando a gente fala de fórceps que são indicados para a extração dos molares superiores, a gente sempre fala que eles vêm aos pares. Imagina que essa ponta do fórceps está sendo encaixada aqui na região vestibular. Agora imagine que a gente vai extrair o dente do lado oposto. Quando a gente virar esse fórceps, as pontas elas vão se inverter. E essa ponta aqui arredondada, ela vai vir parar na região vestibular lá do outro lado. Por isso é preciso um fórceps projetado para cada um dos lados, para que essa ponta aqui se encaixe perfeitamente entre a região de bifurcação das raízes vestibulares. Nesse vídeo, a gente consegue perceber exatamente o desenho dessa ponta, onde a gente tem uma ponta mais arredondada e uma outra extremidade que tem uma região pontiaguda, que vai se encaixar ali na bifurcação das duas raízes vestibulares. Um outro fórceps maxilar que eu trouxe para vocês é o fórceps 53L e 53R. Como o intuito desse vídeo aqui é fazer com que você pare de decorar a numeração dos fórceps e comece de fato a entender a ponta desses fórceps e quais são as suas indicações, eu trouxe primeiro aqui a ponta desse fórceps para você começar a entender. Olha, a ponta desse fórceps a gente tem uma parte arredondada e uma parte pontiaguda, assim como a gente consegue perceber aqui também nessa imagem, uma parte arredondada e uma outra extremidade da ponta pontiaguda. Olhando o desenho desse fórceps, a gente já consegue ter uma ideia de quais são os tipos de dentes, quais são os tipos de raízes que essa ponta consegue se encaixar. E é exatamente isso que você está pensando. O fórceps 53, ele também vai se encaixar em dentes molares da maxila. São dentes onde essa extremidade mais pontiaguda consegue se encaixar aqui na região de bifurcação das raízes e essa região mais arredondada se encaixa lá na raiz palatina. Então, se você perceber, a numeração dos fórceps ela varia muito, mas a ponta dos fórceps elas são muito parecidas, porque elas são indicadas para grupos semelhantes de dentes. Agora que a gente já viu os fórceps maxilares, vamos entender então os fórceps mandibulares. Para isso, de novo, a gente precisa entender quais são os principais tipos de raízes encontrados na mandíbula. E aqui na mandíbula a gente tem basicamente 2 grupos de raízes. Os dentes que possuem uma única raiz, que são os incisivos, o canino e os premolares, e os dentes que possuem 2 raízes, que são o primeiro, o segundo e o terceiro molar. O primeiro fórceps mandibular que eu trouxe é o fórceps 151. Esse fórceps é considerado o fórceps universal da mandíbula, porque com esse fórceps a gente pode extrair praticamente todos os dentes unirradiculares da mandíbula, o incisivo central, o lateral, o canino e os premolares mandibulares. Observe que todos esses dentes possuem uma única raiz, então o projeto do fórceps 151 vai ser específico para se encaixar em dentes unirradiculares. Observando aqui nessa imagem, a gente consegue perceber a ponta do fórceps 151 arredondada nas 2 extremidades, assim como acontece aqui nessa região do desenho. E essa ponta arredondada ela é feita exatamente para se encaixar nessa região dos dentes unirradiculares. Nesse vídeo a gente consegue perceber a ponta do fórceps 151. Observe que ela é arredondada dos 2 lados, o que faz com que esse fórceps seja perfeitamente adaptável a dentes que possuem uma única raiz. Assim como acontecia lá na maxila com o fórceps 150, o fórceps 151 também tem a sua versão S, indicado para a extração de dentes descidos. Aqui na mandíbula a gente também pode utilizar o fórceps 101, que é aquele fórceps que era universal para a extração de dentes premolares. Ele tem a sua ponta arredondada e se encaixa em dentes unirradiculares. Ele pode ser usado para extrair os dentes premolares.
Um outro fórceps mandibular é o fórceps de número 16. Esse fórceps é indicado para a extração dos dentes molares, primeiro, segundo e o terceiro molar. Como agora a gente já mudou a conformação da raiz, é óbvio que a ponta do fórceps 16, indicado para a extração dos molares inferiores, vai ter uma conformação específica para se adaptar a dentes birradiculares. Então, a ponta do fórceps 16, ela possui essa conformação, onde ela possui essas extremidades pontiagudas. Os livros chamam esse tipo de fórceps do tipo chifre de boi. É exatamente essa ponta em chifre que vai fazer com que ela se encaixe perfeitamente na região de furca aqui entre essas raízes. Nesse vídeo, a gente consegue perceber a anatomia e o projeto do fórceps 16. E a gente percebe que a ponta desse fórceps parece mesmo um chifre de boi, onde essa ponta vai se encaixar perfeitamente ali na região de bifurcação das raízes dos molares. Um outro fórceps mandibular que eu trouxe para vocês é o fórceps de número 87. Como a gente não está aqui para decorar número de fórceps e sim entender a ponta desses fórceps, mais uma vez eu trouxe primeiro a imagem da ponta para vocês conseguirem deduzir qual é o tipo de dente que esse fórceps pode se encaixar. A ponta do fórceps 87 é muito parecida com a ponta do fórceps 16 que a gente acabou de ver. Ele possui essa extremidade pontiaguda dos dois lados. Por isso, a conformação do fórceps 87 também é compatível para a extração de dentes molares da mandíbula, onde essa ponta aqui vai se encaixar perfeitamente na região de bifurcação das raízes dos dentes molares inferiores. Um outro fórceps mandibular é o fórceps de número 23, que também possui essas extremidades pontiagudas, e adivinha para qual tipo de dente o fórceps 23 vai ser indicado? Exatamente, para extrair os molares inferiores, onde essa ponta se encaixa nesse tipo de raiz. E o último tipo de fórceps que eu trouxe para vocês é o fórceps de número 17. O fórceps de número 17 também é indicado para extrair os molares inferiores, então ele também vai ter um desenho onde a sua ponta se encaixa nessa bifurcação da raiz. A ponta do fórceps de número 17, ela possui duas extremidades pontiagudas, assim como a gente consegue perceber aqui nessa imagem. E é exatamente essas extremidades pontiagudas que faz com que esse fórceps se encaixe perfeitamente na região de bifurcação dessas raízes. Nesse vídeo a gente consegue perceber as duas pontas do fórceps 17, que tem essa extremidade pontiaguda própria para se adaptar ali na região de bifurcação das raízes dos molares inferiores. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre os fórceps e que você tenha entendido qual a relação da ponta desses instrumentais com a indicação de cada um deles. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui embaixo, isso me ajuda muito a entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E se você ainda não é inscrito no canal Souza Bru, é só você clicar no botão vermelho que está aparecendo aqui na sua direita. Assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto por aqui. No mais é isso, um beijo e até o próximo vídeo!